Que a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja, estejam com cada coração. É com muita alegria que nos vemos uma vez mais congregados, reunidos em amor, no mover do Espírito Santo e em nome de Jesus, para tomarmos parte juntos no culto do Senhor. Neste que é o quarto domingo do tempo da Quaresma, este período do calendário litúrgico cristão em que a Igreja vai se preparando para a celebração daquela semana que de todas se distingue e que chamamos Semana Santa. Aquela em que faremos memória de modo muito particular, especial e intenso aos eventos que circundam a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Data de muitos séculos este costume da cristandade de observar um período de preparação para a celebração da Páscoa cristã. E a cor roxa que recobre os paramentos no altar e as vestes litúrgicas nos sinaliza ser este, portanto, um tempo de introspecção, um tempo de contrição, um tempo de reflexão e exame de consciência. E é neste espírito quaresmal que adentramos a presença do Todo-Poderoso Deus, usufruindo desde já de um momento de enlevo espiritual, para que aquietemos os nossos corações e nos conectemos com as coisas do alto, sendo conduzidos pela nossa querida pianista e organista Gisele Santana, que realiza um pequeno prelúdio de Dian Bai. Ouçamo-la. Adentrando a presença de Deus, a primeira coisa a fazer, a mais salutar, é adorá-lo e louvá-lo, como convém a nós, seu povo. É neste sentido que eu convido você à oração. Em espírito de adoração e louvor, falamos ao Senhor, na voz do nosso querido irmão, o seminarista Lucas Feitosa Bezerra. Oremos ao Senhor. Bendito seja o seu nome, Senhor, e em teu nome estamos reunidos em espírito para entoar louvores a ti, louvar o teu nome, glorificar o teu nome e ouvir a tua voz mediante a pregação da tua palavra. Receba, Pai, as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Receba, Pai, os louvores entoados, os cânticos cantados. Fala conosco. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Nesta mesma atmosfera de adoração e louvor a Deus, é que acompanhamos o canto do coro Aidea Moraes. Agnus Dei, composição de Michael Smith, nas vozes do coro, com acompanhamento da preciosa organista Gisele Santana. Ouçamo-los. Alleluia.
Se você tem uma Bíblia consigo, eu convido você a tomá-la nas mãos comigo. Vamos abrindo juntos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo de número 107. Estamos seguindo a indicação do lecionário cristão, que aponta-nos para este quarto domingo da Quaresma, o texto do Salmo de número 107. Leitura que procederemos em dois momentos. Primeiro, leremos o trecho que vai do versículo 1 ao versículo 3, e em seguida o trecho que vai do versículo 17 ao 22. Estamos no livro dos Salmos, estamos no Salmo 107, lendo do versículo 1 ao 3 e em seguida do versículo 17 ao 22, sendo conduzidos nesta leitura pelo nosso querido irmão seminarista Lucas Feitosa Bezerra. Façamos a leitura do Salmo 107, do versículo 1 a 3 e de 17 a 22. Salmo 107, versículo de 1 a 3 e 17 a 22. Assim diz a palavra do Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras. Do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Mar. Versículo 17. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ação de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Bendita seja a palavra do Senhor. Inspirados pela palavra que nos foi dada por intermédio do salmista, é que vamos adentrando um tempo de recolhimento, um tempo de contrição, em que colocaremos perante o Todo-Poderoso Deus a confissão de nossos pecados, recolhendo das suas mãos divinas o renovo que vem com a sua graça e o seu perdão. Se você puder, onde você está nesta hora, dobre os seus joelhos, coloque-se assim perante o Pai Celestial e receba dele a graça do seu amor que não tem par. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos, pois é por causa do teu amor que nos volvemos a ti e o fazemos na certeza de achar-te. Temos por certo que acolhes as nossas humildes petições e envia-nos desde o mais alto dos céus resposta às nossas súplicas. Nós te bendizemos, Senhor, por tudo aquilo que graciosamente fazes em favor de nós. E rogamos-te que continues a ser conosco, dando-nos do teu Espírito não mais incorrermos nos pecados, ora confessados e perdoados, que eles fiquem para trás na jornada de nossas vidas, nesta caminhada que trilhamos, seguindo os passos de Jesus, e que em novidade de vida marchemos com retidão diante dos teus olhos, de tal sorte que a nossa caminhada seja agradável à tua vista, glorifique o teu nome e sirva a bênção daqueles que estão ao nosso redor. É assim que nós nos entregamos a ti em oração, tudo fazendo no nome bendito de Jesus, aquele que morreu a nossa morte, para que vivêssemos a sua vida. O Messias prometido, o Salvador do mundo. Amém. Guia-me na retidão. Esta é a prece entoada pelo Coro Aideia Moraes, obra de Samuel Sebastian Wesley, nas vozes de nosso coro, com acompanhamento da organista Gisele Santana. Ouçamo-lo
contritos. A essência da fé cristã e sua vivência passa por uma disposição fundamental para o serviço. Serviço que prestamos a Deus por meio do serviço que prestamos ao outro. O ato do ofertório enseja-nos na liturgia uma ocasião oportuna para tal. Através da entrega destes recursos, dízimos e ofertas, recursos que aurimos recolher das mãos divinas, estamos contribuindo para que a obra da Igreja e o serviço que presta às pessoas prossiga. E você pode tomar parte conosco nesse mover, servindo-se para tal dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a essa finalidade. Nessa hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente e, através deles, consegue fazer o seu Pix, transferência, depósito, tudo da forma mais prática e segura. O mais importante é que você participe e não desperdice esta oportunidade de ver-se partícipe da obra divina como instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas. Vamos falar com o Senhor, vamos fazê-lo em oração e vamos pedir a Ele que, com o seu poder, consagre os dízimos e as ofertas que entregamos aos cuidados da Igreja. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, grande é este privilégio e temos consciência disto. O privilégio de trazer dízimos e ofertas à casa do tesouro. Afinal, tudo vem de ti, e tão somente daquilo que recolhemos das tuas mãos divinas é que entregamos agora aos cuidados da Igreja. Nós te bendizemos por tua imensurável generosidade para conosco e rogamos-te, Senhor, que continues a nos abençoar, não apenas provendo-nos tudo o que é necessário ao viver, mas dando-nos do teu Espírito um coração voluntarioso e sempre desejoso de ver-se engajado e empenhado na obra que é tua. Abençoa dizimistas e ofertantes e consagra, ó Deus, os recursos que agora estão debaixo das tuas mãos divinas e que nas tuas mãos eles prosperem,
venham a multiplicar-se e permitam o avanço da tua obra aqui, no bairro de Copacabana, onde nos puseste e aonde mais nos enviar o Espírito que é teu. É assim que nos entregamos a Ti em oração, desejosos por sermos bênçãos nas Tuas mãos divinas, orando no nome santo do Cristo, que é Jesus, Teu Filho, Senhor e Salvador da Igreja. Amém. Eu convido você a tomar nas mãos a sua Bíblia mais uma vez e nós estamos abrindo juntos agora no Novo Testamento. A nossa leitura se dará no Evangelho de João. João é fácil de localizar, é o quarto livro do Novo Testamento e eu convido você a abri-lo comigo no capítulo de número 2. Estamos juntos abrindo o Evangelho de João no Novo Testamento, portanto, estamos abrindo no seu capítulo de número 2 e o trecho da nossa leitura se estende do versículo 13 ao versículo de número 22. Estamos no Evangelho de João, estamos no capítulo 2, estamos lendo desde o versículo 13 ao versículo de número 22. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que fazemos desse passo das Escrituras, onde se diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A festa da Páscoa está se aproximando e é precisamente isto que acontecia também naquela ocasião, conforme o relato que lemos. Sim, o versículo de número 13 do texto lido já nos sinaliza desde o seu início que estava próxima a Páscoa dos judeus e, neste contexto, subia Jesus em direção a Jerusalém. Isto fazia, por certo, como também fazia uma multidão de peregrinos, advindos dos mais variados lugares. Sim, pois a festa da Páscoa era uma das principais festas de peregrinação do judaísmo. E esperava-se que todo judeu piedoso, em condições de fazê-lo, se dirigisse até a cidade de Jerusalém para tomar parte ali nos ritos que tinham lugar em seu templo sagrado, o único lugar autorizado pela religião oficial onde atuava o sacerdócio legítimo e o culto aceito era perpetrado. Pois bem, estamos vivendo um contexto análogo àquele e, neste contexto que estamos vivendo, o tempo da Quaresma, de preparação para a Páscoa, somos especialmente convidados a refletirmos sobre a nossa espiritualidade. E, neste sentido, o
texto que lemos chega a nós de forma muito oportuna e mesmo salutar, porque aponta para a superação de uma certa forma de espiritualidade que estava sendo ali deixada para trás, em favor de uma nova vivência muito mais autêntica, muito mais apropriada. Sim, uma certa religiosidade estava dando lugar a outra. Caía por terra a religião centrada no Templo de Jerusalém, ao passo em que ascendia a religião centrada no Cristo. E é sobre esta dinâmica que hoje eu convido você a refletir comigo. Vamos conversar um pouco sobre esta transição proposta por Jesus, em que deixamos para trás a religião do templo e abraçamos a religião do Cristo. Para que você entenda esta dinâmica, a primeira coisa sobre que precisamos falar é sobre o templo e aquilo que tinha lugar ali. Podemos dizer que toda a religião de Israel estava centrada naquele santuário. E aquele santuário se articulava como que numa estrutura de círculos concêntricos, numa câmara extremamente reservada, a qual o sacerdote adentrava apenas uma única vez no ano, por ocasião de Yom Kippur, o dia da expiação, para fazer o sacrifício em seu nome e em nome da nação e assegurar a misericórdia divina sobre todo o povo. Esta câmara chamava-se o Santo dos Santos, Kadosh HaKadoshim, um lugar onde cria-se que a presença de Deus era manifesta de uma forma muito singular, sensível, poder-se-ia dizer. O Santo dos Santos, o lugar onde Deus estava, era o lugar mais reservado de todos. Ao seu redor, um outro ambiente, mais um círculo concêntrico ao primeiro, em que os demais sacerdotes podem se achegar, acompanhados dos levitas que os assistem nas celebrações do templo. No círculo externo a este, os homens piedosos também encontram um espaço para si. Aqueles que não foram maculados pelo mal e têm preservada a sua condição de pureza ritual. E para além dali, as multidões. Sim, pois no templo, propriamente dito, em seus espaços, uma multidão de pessoas jamais poderia se achegar. Ficavam de fora do templo por serem considerados impuros os gentios, os eunucos, as mulheres, os portadores de doenças que fossem visíveis, como a lepra, os portadores de deficiências físicas, como os coxos, os mancos, os cegos, os aleijados. Sim, porque a religião do templo, com os seus círculos concêntricos e espaços privilegiados, era uma religião exclusiva, que deixava do lado de fora uma multidão. Mas é precisamente em oposição a este estado de coisas que Jesus nos propõe uma outra forma de espiritualidade.
E se a religião do templo era exclusiva, a religião do Cristo é inclusiva. É Ele mesmo quem faz questão de tomar para si as palavras do profeta Isaías, que em nome do Senhor declara: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E é Jesus quem, enquanto Filho de Deus, nos conclama dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A religião do templo era marcada pela exclusão. A religião do Cristo é marcada pela inclusão. E por isto mesmo é terrivelmente escandaloso que ainda no tempo que se chama hoje, em nome de Deus e, pasme, em nome do Cristo, se pratique tanta acepção de pessoas. Sim, pois em inúmeros espaços culticos ocupados pela igreja, há pessoas sendo excluídas sob o pretexto de sua cor, de suas ideias, de sua condição socioeconômica, de sua condição sexual, de seu passado. Os pretextos não faltam. E quando procedemos assim e fazemos acepção de pessoas e as colocamos do lado de fora por não terem atingido as condições de pureza que supomos necessárias para acessar a presença de Deus, estamos indo na contramão daquilo que Jesus nos propôs, daquilo que é a essência da religião do Cristo. Nossa religião é a da acolhida. Nossa religião é a da inclusão. E em meio a nós, todos devem achar um lugar. Sim, pois todos pecaram e todos carecem da graça divina. A religião do templo era para alguns. A religião do Cristo é para todos. Mas há algo mais a observar. E eu diria a você que, de certa maneira, a religião do templo se afigurava como a religião do dinheiro. Observe como este texto que lemos é chamativo pela força da imagem com que Jesus se apresenta aí. Estamos tão habituados à figura de Jesus, que é bom pastor e dá vida pelas suas ovelhas, que é acolhedor, misericordioso e perdoador, que é tolerante, se permite estar ao lado de pecadores ou mesmo assumir o seu lugar, ainda que seja santo, santo, santo. E agora vemos a este mesmo Jesus, Jesus de Nazaré, fazendo um azorrague de cordas, expulsando vendedores do espaço externo do templo, derramando no chão o dinheiro de cambistas, virando as suas mesas. Ora, o que está acontecendo aqui? Trata-se de uma cena em que Jesus se mostra muito descontente e indignado com a conduta daqueles que estão ali ocupando aquele espaço santo. Eu explico. Naquele tempo, as viagens eram feitas com muita dificuldade. Ainda não temos estradas no sentido moderno do termo, ainda não temos meios de transporte e as caminhadas a que os peregrinos se propunham se davam por caminhos dificultosos que lhes impunham duras penas.
Imagine você na condição de peregrino, acercado de sua família, esposa, crianças, atravessando regiões inóspitas por caminhos difíceis, fazendo estes deslocamentos a pé ou, no máximo, sobre o lombo de animais, carregando pertences consigo. Como acrescer a este volume de coisas e dificuldades o transporte de animais? Sim, pois os ritos no templo estavam centrados no sacrifício de animais. Animais que deveriam ser transportados até aquele lugar para o abate. Era muito difícil articular deslocamentos desta natureza com animais envolvidos. E o que vemos é que, de um modo geral, por ocasião destas festas, vendedores se mobilizavam nos espaços do entorno do templo para disponibilizar ao público peregrino os animais e outros itens de que eventualmente necessitassem. O problema é que estas festas não aconteciam o tempo todo, mas em datas específicas, e representavam para estes vendedores excelentes oportunidades de negócio. É sabido que os preços praticados nestas vendas, no contexto destas festas, eram preços bem mais elevados que o esperado usualmente. Ademais, havia uma regra de que no Templo de Jerusalém não era aceita moeda estrangeira, apenas a moeda local, a moeda do templo. Por isso, os cambistas estavam ali, com as suas barracas de câmbio, para que você, chegando com um dinheiro estrangeiro, pudesse trocá-lo pelo dinheiro local. E é sabido que nestas ocasiões as taxas de câmbio podiam se tornar exorbitantes. Imagine você fazer com a sua família uma viagem penosa como estas que facilmente podemos imaginar. Imagine chegar até aquele lugar e, após tantas dificuldades, ter de pagar preços elevados para a aquisição de animais e outros objetos necessários ao culto. Imagine, nestas transações, ainda perder uma soma considerável de dinheiro por conta das taxas de câmbio exorbitantes praticadas naquele contexto. A religião do templo impunha, portanto, um pedágio aos seus praticantes. E isso causa indignação ao Senhor, que, conforme Mateus 21:13, declara: a minha casa será chamada casa de oração, está escrito. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. É por isso que Oséias, dando voz ao Senhor, dirá: misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento e experiência com Deus, mais do que holocaustos. E Jesus, evocando a mesma palavra, insta com os seus, dizendo-lhes: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento, diz o Senhor. A religião do templo passava pelo dinheiro e tornava a participação no culto dependente dele. Sem o dinheiro, como pagar pelas taxas de câmbio? Sem o dinheiro, como comprar os animais e demais itens necessários? Sem dinheiro, como cultuar? Bem-aventurados os pobres, diz aquele que é proponente da religião do Cristo, uma religião que não depende do dinheiro, mas que está calcada no coração. E como é escandaloso que hoje,
em inúmeros arraiais ditos cristãos, em espaços ocupados supostamente pela Igreja de Jesus, onde se esperaria manifesta a religião do Cristo, como é escandaloso que em tantos destes espaços o dinheiro tenha se tornado o crivo ou mesmo o sinônimo de uma verdadeira espiritualidade. Nossa religião, a religião do Cristo, não é aquela do dinheiro, nem tampouco dele dependente. Pelo contrário, nossa religião, a religião do Cristo, é a do coração sincero. Mas há uma terceira coisa que eu gostaria de destacar acerca deste paradoxo que observamos entre a religião do templo e a religião do Cristo. A religião do templo, exclusiva, que impunha um pedágio para a participação das pessoas, era uma religião de difícil entendimento. Digo, se articulava sobre ritos complexos dos quais as pessoas comuns não eram conhecedoras. Eram necessárias pessoas com um preparo especial, pessoas especialmente separadas para este preparo, a fim de conduzir os ritos que tinham lugar ali. Pessoas específicas, com conhecimentos específicos, um sacerdócio especificamente ordenado e separado e dependente de sacrifícios pagos por dinheiro. A religião do templo é a religião do rito e do sacerdócio. A religião do Cristo tem um foco em outra coisa. Não que na religião do Cristo todas as demais coisas sejam desimportantes. Ademais, todas as religiões têm os seus elementos constitutivos, lugares de culto, textos sagrados, tradições e tantos outros elementos que para nós também são dotados de valor. Doutrinas, dogmas, práticas rituais. Sim, não podemos desmerecer ou subestimar o valor que todas estas coisas carregam consigo. Mas jamais podemos perder de vista que na religião do Cristo elas são secundárias. Pois a religião do Cristo está centrada nas pessoas e, sobretudo, no amor que dedicamos a elas. O que nos define enquanto cristãos não são os locais de culto, textos sagrados, tradições religiosas, doutrinas, dogmas, usos e costumes que partilhamos. O que nos define como cristãos é o amor que temos uns para com os outros. E isso não sou eu quem estou dizendo, mas o próprio Senhor, conforme registrado no mesmo Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, onde diz: nisto conhecerão todos que vós sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Por isso, é muito escandaloso que em espaços ocupados supostamente pela Igreja, onde havíamos de encontrar a religião do Cristo, pessoas e instituições estejam dando mais importância aos locais sagrados, aos textos sagrados, às sãs doutrinas e dogmas decorrentes, às tradições e usos e costumes, que pessoas tenham dado mais importância a tudo isto do que às pessoas, porque estão colocando o foco naquilo que nos divide, ao invés de colocá-lo naquilo que nos une. O que nos divide
só nos afasta de Deus e naquilo que nos une, estamos definitivamente conectados a Ele, irmanados no sangue de Cristo, ligados pelo laço da cruz e reconhecendo no rosto de nosso semelhante a face bondosa de nosso único Criador. Neste tempo da Quaresma, somos convidados a repensarmos e examinarmos a nossa espiritualidade, a nossa conduta diante de Deus e do mundo, segundo o desígnio do divino. E à luz do texto que lemos, nos recordamos que aquela religiosidade que era exclusiva de alguns, dependente do dinheiro e centrada na ritualística, ficou para trás. Em seu lugar, aflorou uma nova espiritualidade mais autêntica e que nos enseja uma relação mais profunda com o Deus que nos chama a si. A religião do Cristo, que se dá por meio da sua pessoa, uma religião inclusiva em que há lugar para todos, uma religião calcada no coração e no coração sincero, uma religião onde as pessoas estão em primeiro lugar, sendo estas o objeto do amor que Deus nos demanda exercitar. Que assim seja. Vivamos, portanto, esta espiritualidade que no Cristo se enseja a nós e que por meio dela o Todo-Poderoso seja glorificado, muitos sejam abençoados e intensa seja a nossa alegria com a graça do bom Jesus. Amém. No último domingo, no nosso culto presencial das 10 horas e 30 minutos aqui no santuário, tivemos a alegria de vivenciar um momento que é sempre muito festivo para toda a família da fé. A acolhida de um novo membro à comunhão da igreja. A nossa querida Isolda de Souza Rocha Ferreira, nossa irmã em Cristo, procedente da Igreja Batista, fez aqui a sua pública profissão de fé e tornou, portanto, matéria de direito aquilo que já era matéria de fato. Ela que já vinha participando das nossas diversas programações, atividades e cultos, agora é membro, verdadeiramente em plena comunhão com esta família na fé, que é a Igreja Presbiteriana de Copacabana. E nós bendizemos a Deus pela sua vida e sua vinda e rogamos o renovo do favor divino sobre a sua caminhada aqui no meio de nós. Também no último domingo, dia 3 de março, tivemos a retomada dos ensaios de nosso Coro de Crianças, um projeto que é desenvolvido pelo nosso Departamento de Crianças e tem à frente a maestrina Rafaela Teodoro. O trabalho está indo de vento em popa e se você tem uma criança, um filho, neto, sobrinho, que ainda não faz parte dele, é tempo de trazê-lo para se juntar à nossa turminha. Os encontros acontecem todos os domingos na faixa de horário da Escola Bíblica Dominical. A partir das 9 horas e 30 minutos da manhã, temos o acolhimento da criançada e a atividade coral está ali no contexto de outras que são desenvolvidas também com eles. Traga o seu pequeno, vamos participar juntos da obra do Senhor. E tenho certeza que esse será um tempo de bênçãos, não apenas para a criançada, mas para suas famílias também. Por fim, também no último domingo, dia 3 de março, tivemos no horário vespertino, na Igreja Presbiteriana de São Cristóvão, o ato solene de instalação e posse do reverendo Joel Teodoro da Fonseca Júnior no pastorado efetivo daquela comunidade, um novo mandato de 5 anos que se inicia desde então.
A condução deste ato é de competência do Presbitério do Rio de Janeiro e, por designação do concílio, esta coube a mim. Tive ainda o privilégio de ser o pregador especialmente convidado naquela celebração e pudemos dividir ali, junto àquela comunidade de fé e ao seu ministro, momentos preciosos de comunhão fraterna e gratidão a Deus. Nós reiteramos as nossas preces em favor da histórica Igreja Presbiteriana do bairro Imperial de São Cristóvão. Oramos em favor do ministro que assume agora um novo mandato à frente da comunidade. E pedimos ao Todo-Poderoso que os abençoe, a fim de que este seja um tempo profícuo de inúmeras bênçãos e valorosos frutos que hão de alegrar o coração de muitos, mas, sobretudo, o coração de Deus. Que assim seja e que Deus continue abençoando toda a comunidade dos crentes. Chegamos ao final desta celebração e eu convido você a juntos fazermos a oração que aprendemos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a chamada oração dominical, a prece do Pai Nosso. De olhos fechados, corações unidos, numa só voz, dizemos juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.